Boa tarde a todos os conselheiros, não sei se todos estão me ouvindo. Conselheiro André, conselheiro Eurolino, conselheiro Thorsten, conselheiro Miguel, sim. Conselheiro William, conselheiro Rafael Lima Torres, conselheiro Yara. Bom, vamos dar início a mais uma sessão virtual ordinária do Conselho Penitenciário do Estado do Paraná. Hoje, dia 28/4/2021, às 14h10, como de costume. Bom, primeiramente, sejam todos bem-vindos, senhores conselheiros, conselheiras. A conselheira Yara aqui já está justificando a ausência dela da reunião, porque ela tem uma audiência agora, que deu início às 14 horas, e talvez no meio da reunião, se ainda der tempo, ela já entra aí como de costume também. Mandou os pareceres dela para a relatoria agora aqui no nosso e-mail do Conselho Penitenciário. Bom, notícias gerais, eu estive reunido com o Zampieri no início do ano, né, com o diretor-geral da CESP, levei algumas pautas para ele, alguns protocolos que estavam em andamento, conforme informaram no grupo. Voltei semana passada, pedi uma agenda para essa semana, ainda não consegui, mas possivelmente ele já nos atenda já no início da próxima, mas é para reativar aquilo que foi pedido no início do ano, com relação ao protocolo solicitando na dotação orçamentária do próximo ano, porque desse já se passou, de 2021 agora, 2022, a inclusão para pagamento de jetons e das necessidades do COPEM, que alude, por exemplo, a compra de materiais, estrutura para veículos e demais instrumentos que vão ser utilizados aí para poder realizar as atividades do COPEM durante o ano. Por que eu estou mandando isso agora? Nós mandamos o último protocolo em agosto de 2020 para a CESP pedindo a inclusão na dotação orçamentária. Por desconhecimento, pelo trâmite interno, eles deixaram passar esses protocolos e aí quando deu o tempo, que foi a abertura da LOA referente a 2021, em setembro eles falaram que já tinha expirado o prazo. O COPEM mandou o pedido tempestivamente, só que internamente, dentro da própria secretaria, houve um atraso aí no trâmite dos procedimentos e, por tal medida, eles não incluíram ainda a dotação orçamentária. Para evitar esse dano para o próximo ano, né, que já está se aproximando de uma maneira bem rápida, aí também, 2022, eu já vou ratificar os pedidos, né, atualizando os valores, atualizando as demandas para 2022, encaminhando agora, já no mês de abril, final de abril, início de maio, para não ter justificativo que for com relação ao tempo. Então, estamos mandando aí tempestivamente algumas demandas para estruturar o próprio Conselho Penitenciário, inclusive aquilo que alude ao pagamento de jetons. Outra medida, e até aqui passo a palavra para os conselheiros, se alguém quiser tocar no assunto com relação a isso que foi dito, né? Tá com a palavra aí também, fique à vontade antes de eu passar para o próximo tópico. Bom, dando então andamento aí à reunião, eu estava falando os decretos do Conselho Penitenciário desde 1954, e verifiquei que lá em 1954 já havia previsão estadual para pagamento de jetons para os conselheiros penitenciários. Então, desde a criação lá atrás, até quando não tem o registro ainda na Casa Civil, existe o pagamento por causa da atividade colegiada. Eu vou mandar esse decreto no grupo para que os senhores conselheiros tenham acesso também, mas pela atividade do conselho ser muito antiga e sempre ter sido feita essa remuneração com relação à atividade que é colegiada, eu vou mandar também para o secretário, para ele tomar ciência, né, esses decretos anexos, para ele saber que sempre foi pago. Não foi pago a partir de 2002, 2003, eu não lembro exatamente quando agora, por uma medida política também, mas espero que a gente consiga aí no próximo ano, pelo menos, ter a previsão da nossa parte, a solicitação dentro da própria secretaria para pagamento dos jetons. Isso é o que eu queria falar para os senhores. Bom, boa tarde, conselheiro Rafael, tudo bom? Boa tarde, presidente, tudo bem? Boa tarde a todos e a todas. Seja bem-vindo, valeu. Bom, dando andamento então, eu vou passar a palavra para o conselheiro André de Toledo, apenas para a relatoria de pareceres pro júdice, se tiver algum conselheiro André Toledo.
sei se o conselheiro André Toledo está conseguindo me ouvir, que eu dei boa tarde para ele, não me ouviu aquela hora. Eu vou passar a palavra então para o conselheiro Eurolino, se tiver algum procedimento, conselheiro. Está com a palavra, fique à vontade. Isso. Eu não sei se o conselheiro Eurolino conseguiu me ouvir. Eu não estou conseguindo ouvir os senhores. Não sei se é o meu microfone aqui. Eu estava com o microfone desligado. Só um instantinho. É a idade. Eu não tenho nada para relatar, não, presidente. Não tenho nada atrasado, não tenho nada. Tá ótimo. Está tudo em dia, tudo Eu queria falar do... Tá legal, que bom. Na última reunião eu passei para na última e na penúltima reunião para os demais conselheiros que nós estamos sem estrutura administrativa nenhuma agora, em virtude do decreto que proibia a contratação de estagiários, e na última reunião, e pelo fato dos nossos estagiários terem pedido para sair por causa do vencimento do próprio contrato. Semana passada, no início, praticamente 2 semanas atrás, foi aberto novamente as inscrições, né? Os estagiários já estão se cadastrando para poderem concorrer às 2 vagas aí que tem no Copem. Eu havia pedido também no grupo que se alguém tivesse formação na área de ciências da computação, e o motivo pelo qual eu solicitei era porque, para supervisionar o estagiário, tem que ter alguém do Copem da área, entende? Como a minha formação é em direito, eu não poderia supervisionar alguém da área de ciência da computação, mesmo o trabalho sendo equivalente. Então, por isso que eu fiz aquela pergunta no grupo, a gente não conseguiu localizar ninguém, não conseguiu fazer essa transferência de vagas. Então, vão vir 2 estagiários da área de direito e um estagiário, assim que for possível, de 2º grau. Tá bom? Só para deixar atualizado todos os conselheiros. Eu vou passar novamente a palavra agora, novamente não, a palavra para o conselheiro Miguel Stradler, se tiver algum parecer de mérito ou para a relatoria, está com a palavra, conselheiro Miguel. Olá, senhor presidente. Nenhum procedimento em cargo. Obrigado, conselheiro Miguel. Ratificando aqui que nós não distribuímos os conselhos da comunidade nem os conselhos de inspeção em geral, né, em virtude de não ter a estrutura administrativa. Daí nós demos prioridade apenas para os pareceres pró-júdice, que daí tem a cobrança judicial nas costas de todo o conselho, né, em virtude dos prazos. Então esses foram distribuídos, só alguns conselheiros receberam, mas nessa semana já tem mais, eu já passo para aqueles que ainda não receberam. Obrigado, conselheiro Miguel. Vou passar a palavra então para o conselheiro André de Toledo, se estiver me ouvindo agora. Boa tarde, presidente. Boa tarde, conselheiros. Boa tarde. Tenho 2 processos de pró-júdice e manifestação sobre concessão de indulto, 2 de concessão de indulto. Um do educando Eduardo Miranda, condenado Eduardo Miranda. Ele requereu a concessão com base no decreto 7.046 de 2019, que ele é primário, havia cumprido 2 anos e 11 meses e 11 dias de pena, a condenação é de 4 anos e 8 meses pela prática de porte ilegal de arma. Ele cumpriu o requisito necessário em indulto, penas privativas de liberdade não superior a 8 anos, não substituída por restritiva de direitos ou multas, e não beneficiado com suspensão condicional da pena, até 25 de dezembro de 2009. E tenha cumprido 1/3 da pena, se não reincidentes, ou metade se reincidentes. E não tendo havido qualquer aplicação de sanção durante o cumprimento da pena, já homologado pelo juiz, nos últimos 12 meses, contados retroativamente à publicação desse decreto. Nesse sentido, é favorável o parecer concessão do indulto. O segundo processo, mérito, do condenado Ismael Eduardo Carvalho. Ele tem defesa da Defensoria Pública,
foi requerido e foi indeferido pelo juízo. Eu não vou ler ele inteiro, mas resumindo, subsidiariamente a Defensoria pede a comutação da pena, e cuja condenação é de 5 anos, 7 meses pela prática de roubo majorado. Considerada a decisão, 1.63, acerca da aplicação do indulto à luz do decreto de 2011, considerou corretamente o magistrado não ter condenado cumprido o requisito temporal de 1/3 da pena, na época da publicação do decreto de indulto. Já a pena imposta de 5 anos e 7 meses, necessária até 25 de dezembro de 2011. Tenham cumprido 1/3 da pena, se não reincidente, ou metade se reincidente, já que não cumprida a fração ideal de 1 ano e 10 meses e 10 dias. Ele tinha cumprido tão somente 1 ano e 8 meses. E com relação à comutação da pena, conforme o próprio Ministério Público dispôs, pela extinção do pedido de indulto e pela concessão da comutação de 1/4 da pena remanescente, em 25 de dezembro. Com relação ao processo 479-60-2010-8-16-0021, numeração do PROJUDE, que satisfeitos os requisitos do Instituto, conforme o artigo 4º do decreto 7.648 de 2011. Pessoas condenadas à pena privativa de liberdade não beneficiadas com suspensão condicional da pena, que até 25 de dezembro de 2011 tenham cumprido 1/4 da pena, se não reincidentes ou 1/3 se reincidentes, e não preenchem os requisitos desse decreto para receber o indulto, terão computado a pena remanescente de 1/4 se não reincidentes, e de 1/5 se reincidentes, aferida em 25 de dezembro de 2011. Nosso parecer é favorável pela comutação da pena apenas, de 1/4. E esses são os 2 processos da minha relatoria para essa sessão. Agradeço. Tá ótimo. Eu vou colocar em aprovação o pedido, o parecer número 1 do conselheiro. Eu vou colocar numa enquete. Só os conselheiros votarem sim ou não, olha. Ok, está aprovado. Primeiro procedimento. Segundo procedimento também. Só um instantinho. Com relação ao segundo parecer proferido. Aprovado também, conselheiro. Obrigado, conselheiro André. Obrigado, presidente. Eu que agradeço a sua participação. Eu passo a palavra, então, ao conselheiro Rafael Lima Torres, para se tiver algum procedimento de mérito ou relatório de inspeção ou de comunidade, possa relatar nessa sessão. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Sem nenhum trabalho a apresentar hoje na sessão. Ótimo. Obrigado, conselheiro Rafael Lima. Então, passo a palavra agora para o conselheiro Thorsten Ferraz, para se tiver algum parecer de mérito ou relatório de comunidade ou de inspeção, possa relatar nessa sessão. Presidente, tenho sim um procedimento. Trata-se de um procedimento envolvendo a liberdade condicional de Jonathan Canova. O Ministério Público pede a revogação do livramento condicional do Jonathan em virtude de nova condenação transitada em julgado em guia de recolhimento definitivo referente aos autos 000293622, 2015, 816-0108, condenado, sentenciado a uma pena de 6 anos e 2 meses e 20 dias de reclusão em regime inicialmente semiaberto, em decorrência de cometimento do delito de roubo agravado em 23 de janeiro de 2015. O que no atestado de pena, o somatório das penas aumentou para o total de 15 anos, 11 meses e 10 dias. O Ministério Público atenta que, no caso da superveniência de condenação irrecorrível à pena privativa de liberdade por crime cometido antes da concessão do livramento condicional, é imperiosa a revogação do benefício nos termos do artigo 86, inciso 2 do Código Penal. E até o momento o sentenciado honrou 6 anos, 7 meses e 7 dias. Portanto, ele não conseguiu cumprir a fração da pena necessária para a manutenção do livramento condicional, né, o requisito objetivo previsto no artigo 83,
inciso 2 do Código Penal. Ele deveria ter cumprido ao menos metade da reprimenda. A saber, a metade da reprimenda seria 7 anos, 11 meses e 20 dias. Portanto, este conselheiro manifesta parecer favorável ao pedido do Ministério Público pela revogação do livramento condicional de Jonathan, considerando a sentença condenatória recorrível pela privativa de liberdade por crime anterior. E verificando que também ele não alcançou o requisito objetivo para a concessão do novo benefício em relação à soma das penas, com fundamento no artigo 86, inciso 2 do Código Penal, e no artigo 140 da Lei 7.210, de 84, a Lei de Execução Penal. Então, submeto esse relatório, presidente, ao Conselho para conhecimento e acolhimento, se for entendimento dos demais conselheiros. Ok, conselheiro Torres, eu coloco então em aprovação via sentença, discussão e deliberação. É aprovado, conselheiro Torres, sim. Pode continuar se tiver mais algum parecer. Mais nenhum parecer, presidente. Ótimo. Obrigado, conselheiro Torres, pela participação. Passo a palavra então para o conselheiro William Zonato, para, se tiver procedimentos de mérito, relatórios de comunidade ou inspeção, possa ser julgado e deliberado nessa sessão. Está com a palavra, conselheiro William. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, conselheiros. Tenho um parecer de mérito acerca de concessão de benefício de induto, pedido do juízo da Vara de Execuções Penais de Cascavel, em relação ao sentenciado José Carlos da Silva Francisco. Por meio da Defensoria Pública, o sentenciado ele requer a concessão do benefício de induto em relação a uma pena, ação penal de 2005, com base no decreto natalino de 2006, então. Os autos eles foram enviados para manifestação do Conselho e, verificando o relatório da situação processual e atestado de pena, chegou-se que as penas privativas de liberdade atualmente que pesam em desfavor de José Carlos da Silva Francisco por fase um total de 9 anos, 10 meses e 13 dias. E na data do decreto 5993 de 2006, ele encontrava-se condenado a pena de 1 ano e 10 meses, respectivamente. Buscando as ferramentas da linha do tempo e induto e comutação lá do sistema seu, portanto, na data do decreto natalino de 2006, José Carlos da Silva Francisco, ele havia cumprido 1 ano e 4 meses e 22 dias já, porção equivalente a 76,21% da pena. Considerando tanto o relatório da situação processual executório e o atestado de pena, bem como também a linha do tempo, verifica-se que, então, na data do decreto 25/12/2006, o sentenciado que era reincidente, ele cumpriu com os requisitos objetivos descritos no inciso 1 do artigo 1º do decreto de 2006, necessários para a concessão do induto. O que dizia nas penas não superior a 6 anos, né, caso não tenha sido substituída por restritiva de direito ou suspensão condicional da pena, e no caso dele, que era reincidente, tivesse cumprido mais da metade da pena, haveria então direito ao induto. Em relação aos requisitos subjetivos, não há sanção por falta grave nos últimos 12 meses, conforme o artigo 4º deste decreto, e também não há registro de nenhuma condenação por crime impeditivo, conforme o artigo 8º do decreto. Ante o exposto, o parecer é pelo reconhecimento da pena de 2015, né? A pena 027, ação penal 0278138/2005, conforme os termos do decreto 5993 de 2006. Conselheiro William, então, vou colocar em votação o vosso parecer, via enquete, só um instantinho, para voto e deliberação, se algum conselheiro desejar também.
Aprovado, conselheiro William. Tem mais algum parecer? Não, somente este. Obrigado, conselheiro William, mais uma vez. Obrigado pela presença. Venho aqui dando, então, boa tarde para a conselheira Yara também. E já passando a palavra para se tiver algum parecer de mérito, algum parecer sobre o Conselho da Comunidade de Inspeção, possa proferir nessa sessão. Boa tarde, conselheira. Tudo bem? Boa tarde, conselheiros, tudo bem? Desculpem, eu acabei de sair de uma audiência, por isso que eu entrei atrasada. Parecer de conselho, eu tenho um demérito de comutação. Está com a palavra, conselheira, pode proferir, não tem problema. Obrigada. Então, é um pedido de comutação de pena formulado por Sidney Roberto Pavanati, com fundamento nos decretos natalinos de 2012 e 2013. Com relação ao decreto 2012, ele cumpriria o requisito do cumprimento de pena. No entanto, o decreto faz uma ressalva que ele não alcança pessoas condenadas por tráfico de drogas, que na verdade é o caso aqui do postulante. Então, eu opinei pela não concessão, com base no decreto de 2012, e também com relação ao decreto de 2013, o COPEN não é o caso do COPEN emitir parecer, porque isso está no decreto lá que é ouvido o Ministério Público e a Defesa só. Então, a gente deixa de se manifestar nesse caso. É o parecer, doutor. Tá ótimo, conselheira. Você está dando eco para os demais conselheiros? Vou apagar aqui. Vou silenciar. Eu acho que era o meu mesmo conselheiro aqui que estava dando retorno. Na verdade, a doutora mencionou crime de drogas, né? Conforme o decreto de 2012, isso? Não sei se os demais conselheiros estão conseguindo me ouvir. Eu não estou tendo... consegui, voltou o áudio para o presidente. Desculpe, então, eu vou repetir só a pergunta, porque eu não ouvi o retorno dos conselheiros. Se refere, então, ao decreto de 2012, e ele não... 2013. Entendeu? 2013? Uhum. E o anterior era 2012? Sim. Tá. A não concessão foi porque ele entrou naquele dispositivo do artigo 8º lá da não concessão para crimes... Inciso 1, que não alcança pessoas condenadas por crime de tráfico de ilícito de droga, né? Uhum. Aí ele não teria direito. E com relação ao decreto de 2013, não é o caso do Conselho se manifestar. Tá. Que, na verdade, o que me surgiu na cabeça foi só a regrinha daquele parágrafo único do artigo 7º do mesmo decreto. Não sei se os demais conselheiros se lembram só, mas ele tem aquela possibilidade que, na hipótese de haver concurso de crime descrito no artigo 8º, que é justamente isso que preenche o quesito pelo parecer, pela não concessão da doutora Yara, e aqui somente comentando, né, para os demais conselheiros, não será declarado o induto ou a comutação de pena correspondente ao crime não impeditivo, né, enquanto a pessoa condenada não cumpriu o mínimo 2/3 da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios. Às vezes ele tem tem vários crimes de uma ficha só. Uhum. Então, que não... esse caso é só de drogas, né? Mas às vezes ele tem... Nesse caso, a gente está contando só esse... na verdade, ele tem 3 condenações, mas seria só com relação à primeira. Ele tem 8 anos e 4 meses de condenação. Então, as outras nós não consideramos. Se fosse pelo tempo, ele até teria condições, mas como é um crime dessa natureza, a gente opinou por não conceder. Tá ótimo. Eu vou colocar, então, em deliberação para os demais conselheiros e aprovação via enquete. Está aprovado, conselheira Yara. Tem mais algum parecer? Não, doutor, só esse hoje. Tá ótimo, obrigado. Tá ótimo. Aqui só dando uma ratificada, então, para a conselheira Yara, para o conselheiro André, não sei se estavam me ouvindo no início da conversa,
e até mesmo para o conselheiro Rafael, é que nós vamos ratificar aqueles pedidos para inclusão na dotação orçamentária na LOA de 2022, aqueles pedidos que não foram atendidos agora para 2021, com antecedência aí de 3 meses do pedido oficial. Geralmente esse pedido é encaminhado em agosto, meados de agosto, para a secretaria ou para o órgão que a gente é vinculado. Pelos fatos da gente já ter aí o não pagamento há anos, né, eu vou encaminhar e depois vou disponibilizar no grupo os protocolos, o pedido, ratificando os pedidos do ano passado, que foram encaminhados tempestivamente, que se referem ao pedido de dotação orçamentária para pagamento do GETON e para equipar o COPEN, que alude à compra de veículos, móveis e demais fins que vão estar descritos no próprio protocolo. Mas eu já estou mandando agora, no início de maio, para não justificarem como intempestivo o pedido, conforme fizeram no ano passado, mesmo sendo encaminhado tempestivamente para a secretaria. Tá bom? Aí, após o envio, eu vou também, já marquei uma agenda com o diretor-geral da CESP, o excelentíssimo João Pierre, né, para que ele possa nos atender, eu posso levar em mãos para ele, entregar e conversar. Daí, se eu tiver uma data, eu aviso os demais conselheiros também, aquele que queira participar da reunião, também pode estar convidado, até melhor aí para participar junto com a gente. Tá bom? Bom, senhores conselheiros, eu acredito, se tem mais alguém que queira falar sobre assuntos gerais, está com a palavra nesse momento, qualquer conselheiro. Senhor presidente, Com a palavra, conselheiro Miguel. apenas para ficar registrado, e eu acho que é um sentimento de todos, o sentimento da ausência do colega conselheiro, deputado e delegado, Dr. Rubens Recalcati. Né? Estamos prestes aí a 30 dias, vamos dizer, 20 dias da data do seu falecimento, né? Então, apresentar, transmitir os sentimentos dos colegas aqui da Polícia Civil, e eu acho que também é compartilhado pelos colegas do Conselho Penitenciário. Apenas para ficar registrado o sentimento dessa ausência do Dr. Rubens Recalcati, senhor presidente. Registrado o conselheiro Miguel, bem lembrado, até mesmo o conselheiro Recalcati sempre foi muito atuante no Conselho Penitenciário, desde o início, às vezes ele pedia, chegava na reunião correndo, tinha uma reunião na Assembleia, vinha, participava do Conselho e já saía correndo para a Assembleia, fazia 2 coisas ao mesmo tempo. Sempre muito atuante, sempre deixou os prazos deles todos em dia, né? Bastante participativo no COPEN, e que Deus receba ele aí na eternidade, para quem confia, né? Para quem acredita. Mas esse é o voto que eu desejo aí, e com sentimentos a todos os amigos e familiares, as condolências aí com relação ao nosso querido conselheiro Recalcati. Passo a palavra para outro conselheiro que queira se manifestar, está com a palavra. Senhor presidente, na esteira do que falou meu querido amigo e colega, o Miguel, da mesma forma que o Miguel, que nos conhecemos há muitos anos, na atividade, ele na atividade policial, eu na atividade de advogado, o delegado Recalcati, o conselheiro Recalcati, era uma pessoa queridíssima, ele de uma pessoa extremamente respeitosa para com a advocacia, nunca tive, da mesma forma com o Miguel, que está aqui, digo isso publicamente, qualquer atrito, qualquer questão de discussão mais acirrada com ele, era uma pessoa, sabe, muito meiga. Quem não o conhecia, quem o via na condição de advogado pela primeira vez, tinha, assim, até uma certa impressão ruim, porque ele tinha um jeitão todo peculiar, todo particular dele, né? Mas a partir do momento que você iniciava a primeira conversa, você já se desmontava, porque ele efetivamente, e falo isso principalmente dele enquanto delegado de polícia, porque pela minha atividade de advogado, criminalista, está sempre nas delegacias e contato com o delegado quase que diariamente e tal, ele efetivamente é uma pessoa que me deixa como advogado
muita saudade, muita, sabe, me sinto muito condoído, principalmente como advogado criminalista, e posso dizer isso em nome da Ordem dos Advogados, porque estou aqui representando a Ordem dos Advogados, que ele vai deixar, e já deixou, né, muita saudade. Era uma pessoa, sabe, extremamente afável, sabe, uma pessoa querida, uma pessoa de bom trato, não brigava, não discutia. O Miguel conhece bem a atividade por tantos anos. Às vezes a gente se defronta com alguns profissionais arrogantes e tal da advocacia também, né? Não é a área que atua, mas o ser humano que exerce a atividade. E ele não, olha, eu não conheço um profissional da advocacia criminal que em algum momento tenha se referido ao Recalcate com palavras chulas, com reclamações, ao contrário. Era digo quase, para não dizer unanimidade, mas era quase uma unanimidade no mundo dos advogados criminalistas, exatamente por essa postura que ele tinha, aquele jeitão dele, né? Mas era uma pessoa queridíssima, muito amável. Então, eu externo aqui mais uma vez também, da mesma forma que o Miguel, o meu profundo pesar, né? Porque não foi a perda de um conselheiro, foi a perda de um delegado, foi a perda de um deputado, mas, acima de tudo, foi a perda de um amigo que eu sempre o tive, e tenho certeza que ele tinha também, sempre o tive como um grande amigo, tá? Um homem extremamente respeitador. Então, que fique aqui registrado também, em nome da Ordem dos Advogados, as nossas condolências. Presidente, eu também endosso as palavras do doutor Aurolino, do doutor Miguel, quer dizer, para mim foi um choque quando recebi lá a mensagem acho que isso foi o senhor que, né, pôs lá no grupo, né, eu também tinha uma empatia muito grande com o doutor Recalcati, não foi muito tempo que tive esse convívio com ele, mas lamento muito, tinha uma simpatia muito grande por ele, pela pessoa dele, pelo trabalho, enfim. Então, como o senhor disse, né, que Deus o receba, que ele descanse em paz, né, que a família tenha forças aí e conforto. E essa é a nossa homenagem aí para ele, que foi um colega muito, muito bacana. Obrigada. Obrigado, conselheiro Aurolino, conselheira Yara. É bem isso mesmo. Bom, passo a palavra ao conselheiro Thorsten também, gostando de se manifestar. O conselheiro está com a palavra. Senhor presidente, demais conselheiros, na mesma esteira aí de homenagem ao conselheiro deputado, delegado, um grande cidadão do nosso estado, o delegado Recalcati, até um pouquinho diferente do que o professor Aurolino colocou, de quem se deparava com ele pela primeira vez, às vezes se assustava com o jeitão de delegado de polícia. Nós, o sistema penitenciário, sempre tivemos ele com uma grande simpatia, sempre uma pessoa acolhedora. Nós tínhamos, inclusive, a esperança de que ele fosse o nosso grande relator na Assembleia Legislativa, e ele foi um defensor da nossa PEC, na criação da Polícia Penal. Então, assim, realmente foi uma perda muito sentida, e nós manifestamos também o nosso pesar, nossos sentimentos, os amigos, os familiares. Realmente é uma perda irreparável, uma perda grande, tudo que ele representava, né? Temos de servidor público, temos de representação na Assembleia Legislativa, e principalmente quanto pessoa. Meus sentimentos aí. Obrigado, conselheiro Thorsten. Mais algum conselheiro gostaria de se manifestar sobre assuntos gerais? Presidente, eu só gostaria de endossar tudo que foi falado já, a figura do Dr. Recalcati, que Deus o receba de braços abertos. Realmente foi um grande cidadão que o Estado do Paraná perdeu, sempre muito gentil no atendimento a todos que o procuravam, enquanto delegado, enquanto deputado. Então, eu deixo aqui minha homenagem a esse grande conselheiro que perdemos, infelizmente.
Obrigado, conselheiro Rafael. Mais algum conselheiro? Conselheiros, deixar apenas registrado também os meus sentimentos e o reconhecimento da figura do delegado Recalcati. E pouco tempo que tivemos de convívio aqui nesse conselho, né, mas ele já tinha uma reputação, uma vida pública que precedia a pessoa dele. E só para fim de registro, consignar aqui todos os meus sentimentos e a minha memória com relação a ele. Obrigado. Obrigado, conselheiro André. Eu quero endossar em especial o que disse o conselheiro Torsten, um parceiro da área policial, né? Deputado Recalcati, que não só dos policiais penais, mas de todos os policiais do estado do Paraná, de todas as forças, muitos projetos sendo construídos, nascendo a partir deste deputado. Meus sentimentos. Obrigado, conselheiro William, e aos demais conselheiros. E aqui até tive uma lembrança agora, que, bom, estou no conselho aí, acho que também aproximadamente desde 2013, Conselho Penitenciário do Estado, né, desde a época que ainda era administrado pela CEJU. A partir do momento que foi feita as tratativas com relação à legislação do COPEM, o conselheiro Recalcati foi um dos primeiros aí da Assembleia que eu vi, pelo menos que eu me recordo, né, no meu período que estou aí no COPEM, que eu disse no início, né, sempre atuante. Então, ele era o conselheiro titular e o conselheiro Hussein Bakri é o suplente dele. Agora nós temos que fazer um pedido aí para substituição, né, não somente no Conselho Penitenciário, mas o conselheiro Recalcati também exercia pelo Conselho Penitenciário a representação numa das cadeiras como conselheiro suplente no Fundo Penitenciário do Departamento Penitenciário. Então, nesses dois órgãos, né, tanto no Conselho Penitenciário quanto no FUPEM, a gente também exercia suas atividades. Bom, algum conselheiro gostaria de tratar algo mais? Bom, tá ótimo. Por hoje, então, senhores conselheiros e conselheiras, é só reunião bem rapidinho aí, 40 minutos de reunião. Então, espero que na próxima semana a gente já tenha o nome dos estagiários que vão aí participar, nos auxiliar na parte administrativa, né, para poder distribuir os demais procedimentos. E já está aberta a colheita aí dos nomes dos candidatos, né? E assim que eu tiver notícias, eu repasso no grupo para conhecimento de todos, bem como os protocolos que serão enviados para o senhor secretário aí, pedindo a ratificação dos pedidos do ano passado. Tá bom? Eu agradeço a participação de todos os conselheiros e aqui já vou deixar previamente marcada a próxima reunião, não sendo feriado para o próximo dia 12 de maio, às 14 horas. 12 de maio, às 14 horas, aqui, a princípio, a reunião virtual, nesse mesmo link eu disponibilizo no grupo aí, antes de começar a reunião, tá bom? Agradeço a todos pela participação mais uma vez. Bom restinho de semana. Obrigada. Saúde para todo mundo. Obrigado a todos. Obrigada. Tchau. Boa tarde. Até logo. Boa tarde a todos. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Boa tarde. tarde. Tchau, tchau.